Aqui a pergunta é como se estabelece essa questão do sofrimento psíquico, que é a base para esse sofrimento humano. Quando você tem uma dor física, você tem uma dor bastante pontual. É uma dor no pé, é uma dor na mão, em algum órgão do corpo. Essa é uma dor física. Mas há uma diferença entre essa dor física e esse sofrimento humano, que é o sofrimento psíquico. Aonde se estabelece essa questão do sofrimento psíquico? Quando é que você sofre? Nós sabemos o que é o sofrimento humano. Todo ser humano, ele vem passando por sofrimento desde que nasceu. Quando você sente fome, quando é um bebê ainda e chora, a sua mãe lhe atende. A fome desaparece e as lágrimas também. Mas e essa questão desse sofrimento psíquico? Haverá alguém para enxugar essas lágrimas? Ou essa ideia de alguém é a busca de um consolo, de um conforto, de um ânimo, enquanto que, na verdade, a dor ainda continua. Nós podemos ser consolados, confortados e animados, e mesmo assim, a dor irá continuar, enquanto não aprendermos a lidar com esta questão, que é a questão do tempo. Vejam como é interessante essa questão do tempo. Quando alguém vai embora, desaparece, e eu não vejo mais aquela pessoa, e eu amava aquela pessoa, há uma dor aqui. Por que essa dor surge quando ela vai embora? É porque de fato ela foi embora ou essa dor está presente e eu não me dou conta? Mesmo quando a pessoa está, existe entre eu e ela um nível de separação, de divisão. Nessa divisão, nessa separação, está estabelecido algo do qual eu não tenho consciência. É a presença de alguma forma de dependência, de busca de preenchimento nele ou nela. É por isso que quando ela vai embora, a dor não é porque ela foi embora. É porque nesse momento veio a ciência, a clareza, a constatação da presença desta falta, desta carência, desta dor. Veja como é importante nós investigarmos com profundidade todas essas questões. O sofrimento é algo presente no ser humano. Quando um ente querido morre, ele desaparece. E você chora não porque ele morreu, você chora porque a dor está presente em você. Pela falta que ele lhe faz. E ele lhe faz uma falta porque psicologicamente há uma necessidade aí que agora não está sendo preenchida. Nós chamamos de amor o que sentíamos pelo outro. Mas, na verdade, qual é a verdade sobre o amor? Nós desconhecemos o amor. Mas, na verdade, o que é o amor? O amor é aquilo que cria uma facilitação para um vazio, e nesse vazio a presença de uma dor. É amor a presença da dor na falta do outro?
ou esta falta do outro, que é a razão da dor, é aquilo que indica uma necessidade psicológica não preenchida. Quando eu tenho uma necessidade psicológica e ela não é preenchida, há uma dor. Essa necessidade psicológica não é amor. Nós conhecemos a verdade do amor. O amor é uma presença de completude, não é a ausência, não é uma falta, não é uma necessidade psicológica, que quando satisfeita, quando preenchida, me deixa feliz, me deixa preenchido. Estar preenchido com a presença do outro não é estar em amor, é estar preenchido psicologicamente porque o outro me aceita, me entende, ele me dá prazer, ele me traz alguma compensação e vice-versa. É isso que, em geral, nós chamamos de amor em nossas relações. Podemos investigar isso com profundidade para irmos além desta questão do sofrimento psíquico. Quando eu sinto ciúmes, quando eu sinto a falta, quando me vejo abandonado, rejeitado, não aceito, por alguém que digo amar, que sinto amar, o que é essa relação que tenho com ele ou ela? Se tenho a presença do ciúme, da carência, da dependência, isso é a presença do amor? Ou o que tenho dentro desta relação é o prazer, é a satisfação, é o preenchimento? Tudo isso precisa ser investigado, nós precisamos descobrir a verdade do amor, a verdade do seu ser, a verdade de Deus, a verdade sobre a vida, a verdade do amor deste ser de Deus e da vida. É algo que está presente quando a ilusão desse eu, desse ego, desse mim, não está. Toda forma de sofrimento psicológico, de sofrimento psíquico, de desordem emocional em nós é a presença do pensamento sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a mim mesmo. O modo como lido com o momento presente, nessa experiência, nesta relação, algo determinado pelo pensamento presente nesse mim, está sustentando esta psicológica condição de apego, de dependência, de necessidade psicológica e, portanto, naturalmente, de sofrimento. Assim, a não ser que haja uma real compreensão daquilo que se processa aqui dentro de cada um de nós, a não ser que fique claro como lidar com esses pensamentos, porque são esses pensamentos presentes aqui, dentro de cada um de nós, que estão determinando esse modelo de vida que estamos levando. Assim, a pergunta é como lidar com os pensamentos. A visão que eu tenho dele
ou dela é a visão que o pensamento aqui afirma, conclui, acredita, sente, presencia, espera. Tudo isso o pensamento está cultivando aqui dentro de cada um de nós. Quando você se vê rejeitado, é o pensamento que lhe diz, é ele que lhe fala desta rejeição. Quem é o elemento presente que se sente rejeitado dentro de uma relação? A sua resposta é simples, é a pessoa. Mas qual é a verdade da pessoa? Quem é você como pessoa? Você tem uma ideia sobre quem você é, um modelo de ser alguém como acredita ser. Essa é a pessoa. A pessoa como você se vê, a pessoa que você acredita ser, é ela que, na relação com o outro, sente a rejeição, sente o abandono. Assim, o sentido do eu presente aqui é um conjunto de imagens que tenho sobre quem eu sou e também sobre quem o outro é. E isso está criando esta separação entre eu e ele, eu e ela. Isso está dando a esse mim aqui uma ideia do que esperar, do que aguardar dele ou dela, e assim está estabelecido a vida da pessoa, do pensamento. Nós não sabemos lidar com o pensamento, não sabemos lidar com a pessoa que ele é, que ela é, com a pessoa que eu sou. O que temos presente nessas relações são relações que se assentam no pensamento, no modo como cada um representa quem o outro é. Esta representação dele ou dela, essa representação daquilo que eu sou para ele ou ela, é o que está determinando nossas relações. Quando nossos contatos, quando nossas relações, elas se abalizam no modelo do pensamento, essas relações são estruturadas em experiências passadas. Nós não estamos lidando com o passado, nós estamos lidando com a vida. A vida é um movimento que está presente aqui nesse instante. Nós estamos sempre lidando com algo dinâmico, de uma vivacidade extraordinária, que é a presença desta pessoa. A pessoa que nós somos é algo que está mudando a cada momento. A cada momento estamos tendo novas impressões do momento presente e reagindo a essas impressões com base nessa estrutura, que é a estrutura do experimentador. Assim, todo esse dinamismo e vivacidade desse eu precisa ser visto, precisa ser compreendido. Agora, reparem que coisa delicada nós temos aqui. Nesse contato com o outro também carrega esta vivacidade, esse dinamismo. Como pessoa, ela nunca é a mesma pessoa. Ela não se dá conta de si mesma e nós não nos damos conta de nós mesmos. E, no entanto, estamos dentro desse encontro, desta relação. Assim está estabelecido a desordem, está estabelecido a confusão, a não ser que você compreenda a verdade sobre si mesmo. Aprenda sobre si mesmo e vá além desse eu, desse mim, deste ego,
E, portanto, desta vivacidade e desse dinamismo, desta ilusória entidade que é o ego. A não ser que isso se resolva, esta vida centrada nesta falsa identidade estará constantemente no contato com o outro, criando desordem, criando confusão. Nós não estamos lidando com a vida real, estamos lidando com um modelo de psicológica identidade que está constantemente em movimento entre esse passado, presente e futuro. E esse movimento é o movimento do tempo psicológico. É assim que internamente esse dinamismo e vivacidade do ego acontece. Nós estamos constantemente envolvidos em nosso psicológico mundo, em nossa particular vida, que é a vida centrada no eu. E assim também ocorre com o outro. Nós não temos um contato real em nossas relações. Elas estão assentadas em modelos do pensamento, onde temos a ilusão de uma relação onde está presente o amor, a compreensão, a liberdade, a paz, a felicidade. Enquanto que, na verdade, quando olhamos de perto, percebemos que tudo isso é completamente imaginário. Assim, nós estamos constantemente mantendo a continuidade de uma vida centrada no modelo do pensamento. E tudo que tenho da pessoa com quem eu convivo e ela tem de mim são imagens, um jogo entre imagens, um jogo entre crenças, ideias, avaliações, conclusões, opiniões. É isso que temos chamado de relação? O que temos presente é um nível de relacionamento onde o pensamento é o elemento que predomina. Não estamos vivendo a verdade da compreensão, da liberdade, da paz, do amor em nossas relações. Isso explica todo esse sofrimento psíquico, toda essa desordem e confusão na vida, nesta particular vida do eu. Contato com esse momento é aquele que revela a vida quando o pensamento não está. No entanto, quando o pensamento está presente, e assim tem sido nossas vidas, não há verdade dentro destas relações. O que é que nos aproxima da visão real do amor, da visão real da felicidade, da liberdade? É a presença do autoconhecimento. Uma vez que tenhamos o descarte desta ilusória identidade, uma vez que temos uma compreensão direta da verdade, daquilo que está presente além do eu, além do ego, além desta pessoa, e, portanto, além do pensamento, essa verdade revela a felicidade. Então, nós temos o fim para esta psicológica condição, que é a condição de sofrimento. Você nasceu para realizar Deus nesta vida, para realizar a verdade do seu ser.
Essa compreensão é a compreensão do outro. Porque na realidade não existe o outro. Temos uma única realidade presente. Nesse contato, nesta verdadeira relação, nesta verdadeira comunhão. E isso é algo presente quando você assume a realidade daquilo que é você, em sua natureza real, em sua natureza essencial. É o que alguns chamam de realização de Deus, ou iluminação, ou despertar. É isso que estamos trabalhando aqui com você nesses encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Se estou atento para observar esse movimento, há nesta aproximação o verdadeiro autoconhecimento. Então, nesse autoconhecimento, existe a possibilidade desta radical transformação psicológica